Deus meu, por que me desamparaste? Foi na cruz que Cristo expressou o seu maior amor para conosco, meu querido. Muitas vezes nós não entendemos, mas lá na cruz, Jesus nos substituiu. Essa morte de cruz não era para ser para Jesus, era para mim, é para você. Pois o castigo que era nosso, ele levou ali na cruz do Calvário. Nós que deveríamos estar na cruz, essa cruz era nossa. Foi ele com seu grande amor, ele tomou realmente aquela cruz e nos substituiu. Interessante que cerca de 700 anos antes de Cristo, Deus revelou ao profeta Isaías a respeito de Cristo. Quando diz Isaías 53, diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Meu querido rádio ouvinte, muitos se falam sobre a cruz de Cristo. Então, amada igreja, a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus para nós, o seu povo escolhido. A cruz não foi um acidente, a cruz foi um plano perfeito de Deus. As pessoas às vezes dizem assim, não, esse Deus, esse barbudo aí, outros já dizem assim, não, esse Jesus, esse surrado, é assim que as pessoas pensam. E achavam que foi uma derrota a morte de Jesus na cruz, mas de maneira nenhuma, meu querido. A cruz não foi um acidente, a cruz foi um plano perfeito de Deus para salvar o homem. A Bíblia nos diz que Cristo morreu, nós sendo ainda pecadores. Interessante, que maravilha. O Deus, ele mandou seu único filho, Jesus Cristo, morrer numa cruz para pagar o alto preço pelo nosso pecado. Não existia condição nenhuma. E a palavra de Deus nos diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio e derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Então, meu querido, não é uma plena, uma sexta-feira, não, meu querido. Realmente é bom entender isso. O cristão, ele sempre lembra. Todos os meses nós temos a Santa Ceia ali, nós falamos sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas a humanidade muitas vezes pensa no sacrifício de Jesus nesse dia de sexta-feira. Meu querido, eu quero dizer para você em outras palavras, quem matou Jesus foram os nossos pecados. É verdade. Se a humanidade não houvesse cometido pecado, não necessitava Jesus vir ao mundo sofrer, mas Jesus, ele morreu por mim e por você. Que nessa tarde você fale com o Senhor, peça perdão pelos seus pecados e peça ao Senhor para que possa entrar e morar no seu coração, porque o amor eterno de Deus foi revelado na cruz de Cristo, meu querido. Interessante que Jesus, sendo Deus, ele se fez homem ali na cruz. Jesus, sendo o Senhor, ele se fez servo ali naquela cruz. Jesus, sendo santo, se fez pecador. Jesus, sendo bendito, se fez maldito por nós. Jesus, sendo o autor da vida, ele deu a sua própria vida para nos salvar. Que maravilha, meu querido. Que maravilha, o Senhor Jesus, ele sem pecado, ele morreu naquela cruz. O Senhor Jesus, na morte dele, se tornou o maior pecador do mundo, porque ele estava com o meu e o seu pecado ali na cruz do Calvário. Por isso é importante, meu querido, como é que está a sua vida diante de Deus? Procure então se arrepender dos seus pecados. João Batista, quando pregava aqui o evangelho, falando sobre arrependimento. Se arrependa, raça de Deus, se arrependa dos seus pecados. Jesus veio a este mundo, pois foi a única maneira que Deus planejou para salvar o homem, que o homem não tinha condição de pagar pela dívida do seu pecado. O projeto de salvação de Deus foi realmente uma maravilha. E foi uma vez para sempre. Jesus não vai precisar voltar de novo, para morrer de novo. Não, foi uma vez para sempre. Jesus pagou o meu pecado, o seu pecado do passado, do presente e ainda aqueles pecados que nós vamos pecar ainda. Porque nós somos falhos, nós somos realmente imperfeitos. A palavra de Deus nos diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu ninguém bom, todos pecaram. A palavra de Deus nos diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelo injusto, para levarmos a Deus. Então o sacrifício de Jesus, a morte de Cristo na cruz,
foi com que nós pudéssemos voltar para ter comunhão com Deus, porque nós sabemos que o primeiro homem, ele pecou. Então ele foi expulso do paraíso. O homem se separou de Deus por causa do pecado. Mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz para unir você e eu a Deus. Então Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Não existe outro caminho, meu querido rádio ouvinte, meu irmão, meu amigo. O único caminho que leva o homem para até Deus se chama Jesus Cristo. Foi esse Jesus que veio a essa terra. Foi ele quem disse com a sua própria voz, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que o cristão fala mais de Jesus, só fala em Jesus. É Jesus porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Para que falar em outros? É Jesus Cristo. Interessante, amado irmão que está nos ouvindo nesta noite, nesta tarde. Foi lá na cruz que Jesus eliminou o cálice da ira de Deus que estava sobre o pecado. Então, realmente, foi nesse momento que realmente a ira de Deus, realmente, ele deu-se, caiu por terra. Então foi na cruz que Jesus pagou o salário pela morte. O salário que era de morte pelo nosso pecado. Jesus é o verbo que se fez carne e ofereceu para realizar o sacrifício da nossa salvação. E Jesus mesmo se deu por nós, pelos nossos pecados. Que grande amor é o amor de Deus de mandar seu único filho, Jesus Cristo, morrer naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Uma canção sacra do cantor sacro que diz assim: morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Realmente, meu querido irmão, meu amigo rádio ouvinte, analise. Jesus morreu para salvar você. E o que é que tem feito de você? Interessante, meu querido, que a coisa é importante, que sendo o Criador, foi cuspido, açoitado e morto pela própria criatura. Imagine só. Crucificaram, então, o Senhor Jesus Cristo de forma realmente cruel. Crucificação era mais humilde forma de morrer, de executar. Então o cordeiro que foi derramado seu sangue para ser colocado no ombreiro das nossas portas, quando diz no Êxodo. Então naquele período foi derramado o sangue ali daquele animal para livrar da morte. Bem assim foi o Cordeiro Santo de Deus, que ele morreu ali para nos livrar do nosso pecado. Então, mas meu querido, já no Novo Testamento diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, meu querido, ele foi preso, condenado por falsas acusações para satisfazer uma multidão influente. Então, ele anunciou a morte. Interessante, Jesus fez muitos milagres aqui na terra. Jesus então curou os cegos. Jesus fez muitos milagres. As pessoas andavam à procura de Jesus para adquirir um milagre, uma bênção. É assim que as pessoas iam atrás de Jesus. Mas interessante que muitas daquelas multidões foi o primeiro a gritar: crucificam! Na escolha se era Barrabás ou Jesus. As pessoas preferiram então soltar Barrabás e acusar Jesus. E a morte qual deve ser? Crucificam. É assim que é a raça humana. Jesus sofreu de forma muito cruel diante do julgamento. Mas foi lá na cruz que ele teve que carregar os nossos pecados e morrer pelos nossos pecados, no diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Então o sangue justo foi derramado na cruz a favor dos eleitos de Deus. Isso é que é importante, meu querido. É muito importante analisar como é que anda você. Essa é a finalidade que nós temos, estar aqui nessa emissora transmitindo a palavra de Deus. E perguntando, e você é que pode tomar posse, como é que anda a sua vida diante de Deus? Deus estabeleceu o seu projeto eterno de salvação, tornando justo diante de Deus. Interessante, meu querido. Diante de Deus nós somos justos, não porque nós mesmos, mas é pelo derramado sangue de Jesus. Então Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus com um carimbo assim justo. Nós somos justificados através do sacrifício de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conhecer o pecado, Deus os fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justos diante de Deus. Hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida, com carimbo justo.
Que maravilha! Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos de maneira nenhuma. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Foi o sacrifício, foi esse sacrifício. Então, nessa tarde, quando as pessoas chamam de Sexta-feira Santa, é momento de você refletir como é que anda a sua vida. Se você está fazendo coisa que desagrada a Deus, é momento de você refletir e buscar a presença de Deus. Peça perdão dos seus pecados, se arrepende dos seus pecados. Muitas vezes as pessoas são arrogantes e dizem, eu não tenho pecado algum, eu sou bonzinho, eu não matei ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu sou bonzinho, meu querido. Mas Deus sabe qual é o tipo de pecado que você precisa tirar da sua vida. Interessante que muitos religiosos adoraram seus líderes, que nasceram, cresceram e morreram. Interessante que Allan Kardec, Buda, Maomé, Jesus, todos eles nasceram. Todos eles cresceram e todos eles morreram. Mas a única diferença do nosso líder é que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Os demais estão no túmulo, estão no sepulcro, já se acabaram, viraram pó. Interessante quando as pessoas vão lá ver aonde Jesus andava, aquele passeio turístico, e ver lá o túmulo de Jesus, que já não está aqui, ele ressuscitou. E no túmulo de Maomé, de Buda, de outras pessoas, aqui consta o resto mortais de fulano de tal. Mas o de Jesus não, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Isso é que é a grande maravilha. O nosso líder maior, Jesus, a sepultura não pode deter ele, aleluia. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Interessante que no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 e diante, que diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos dá essa vitória. E nós pregamos um Cristo vivo, meu querido. Um Cristo que ressuscitou. E tem muitas pessoas ainda do passado, como hoje ainda tem pessoas que falam do menino Jesus, o menino Jesus te abençoe. Não, não tem menino mais Jesus, irmão. É o Jesus Cristo, é o ressuscitado. Ele venceu a morte, abriu o túmulo de dentro para fora. Jesus está vivo. Jesus nos comprou com seu sangue. Agora somos livres. Somos filhos de Deus por adoção. Agora nós temos a justificação através do sacrifício de Jesus. Hoje, meu querido, muito se fala de vitória, o que se fala muito nas bênçãos, prosperidade, e pouco se fala da mensagem da cruz. A mensagem da cruz ficou esquecimento para muitas pessoas. Ninguém quer falar sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a morte. Não, ninguém quer falar de prosperidade, de vida boa aqui na terra. Parece que muitas pessoas já não estão aguardando mais a volta de Jesus. Mas que nesta tarde o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. É Deus quem fala através do seu Santo Espírito. Na cruz, todas a escritura de dívida já era contra, e foi cancelado. A morte de Jesus foi suficiente para quebrar todo tipo de maldição, meu querido. Por isso nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou. O túmulo dele está vazio. Jesus apareceu a João na ilha de Patmos dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o único e o último. Eu que vivo fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tem a chave da morte e do inferno. Que maravilha. É o Senhor Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. Ele que tem a chave da morte e do inferno. Então, meu querido, o inimigo de nossas almas não tem mais poder sobre nossas vidas, que nossa vida pertence ao Senhor. A ressurreição é a maior prova do amor de Deus, portanto, a morte não é o fim, meu querido. Como diz Francisco de Assis, é morrendo que nós nascemos para a vida eterna. Então vai existir uma outra vida, meu querido. Interessante para aquelas pessoas que não têm Cristo no coração, que não receberam o toque do Espírito Santo de Deus, realmente vai ser uma vida triste no passado, no futuro. Foi triste no passado e vai ser no futuro pior ainda. Que nesta tarde você pare um pouquinho para analisar. Você não está trabalhando, está na sua casa, descansando. Então analise um pouquinho. Agradeça a Deus por ter mandado Jesus Cristo morrer na cruz para perdoar os seus pecados. E aqueles que ainda não tiveram encontro de Jesus, se arrependem dos seus pecados.
Procure em ter uma vida diante do Senhor abençoada. Por isso eu quero dizer para você, no finalzinho do programa, estarei orando por você. Nosso Deus, nosso Pai, glorificado é o teu nome, meu Pai. Nesse momento, quando muitas pessoas estão com o pensamento voltado para o Cristo na cruz, neste momento, Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor meu Deus, porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Abençoa grandemente, Senhor meu Deus, a cada rádio ouvinte, para que nesta tarde o Espírito Santo de Deus fale o coração do teu povo. Eu te peço, meu Deus, ser com a nação brasileira, que esses seus filhos possam voltar para o caminho do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entregamos essas vidas que estão nos ouvindo nesta tarde, nas mãos do Senhor. Fala o coração, meu Pai. Eu hoje já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer e está fazendo na vida dessas pessoas. Já te agradeço em nome de Jesus.